Olha, não é que você está aqui mesmo? Poxa, hoje nós fizemos um horário um pouco diferente, né? 5h27. Para que você dê sua opinião também, né? Se nossas lives estão sendo boas, produtivas, se elas estão num horário bom aí para você, né? E para que você possa acompanhar todas, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre as percepções avançadas para o fisioterapeuta de sucesso. Fisioterapeuta e outros profissionais aí da área da saúde ou não, mas que queiram lidar com percepções mais avançadas, né? E eu falo de percepções avançadas porque geralmente nós vamos a um profissional, por mais que seja um profissional muito especializado numa área, ele fica muitas vezes voltado só àquela área. Por exemplo, o dentista olha para o paciente como se fosse uma boca ali andando, né? Uma cibernética bucal, e é lógico que nós sabemos que toda cibernética bucal também tem a ver com o todo, né? Com regiões de cabeça e pescoço, né? Tem algumas pessoas, alguns profissionais que nem essa relação mais próxima eles não fazem, né? Então isso acaba limitando um pouco o profissional e muitas vezes até mesmo o tratamento desse paciente. Assim como muitas vezes a gente pode falar do gastro, que olha para a pessoa, né, sem considerar que exista além, né, o tubo digestivo, ele vai desde a boca até a parte final ali do intestino, ânus, né? Claro, atravessa o sistema inteiro. Mas se a gente não sabe e não percebe as relações do sistema, o trato gastrointestinal com todo o sistema, com todos os órgãos ali atuando, tanto é que existe a percepção aí de que o nosso intestino seja o nosso segundo cérebro, né? Não só pela mediação que ele faz aí de certas substâncias, né? Mas também existem nutricionistas, né? Estou falando do gastro, mas existem nutricionistas que fazem hoje a nutrição levando em conta a microbiota. O que seria isso, né? Toda a parte intestinal, né? A nutrição da parte intestinal para emagrecimento, para melhor nutrição desse indivíduo, né? Desse paciente. Então, imagine, né? Como isso pode enriquecer. E quando a gente percebe também que existe uma correlação da parte gástrica, né, com coluna vertebral, sim, né? E aí você fala, poxa, mas será que o ortopedista não pode estar perdendo algum desses episódios aí? Sim, porque o que acontece, né? Existe todo um raciocínio clínico quando o cliente está na nossa frente, em que nós precisamos nos lembrar, né, ali de coisas básicas, que apesar de serem básicas, às vezes a gente vai ficando tão especialista e os profissionais vão ficando tão especialistas que muitas vezes fazem uma parte ali do processo, né, se especializam tanto, por exemplo, em estômago, que às vezes acabam não tratando, né? Imagina o gastro tratar estômago e não tratar mais esôfago, de tão especializado que ele está. Ou então que o cirurgião da mão esquerda, né, do polegar esquerdo, não faça mais a cirurgia no polegar direito, né? Então, assim, as especialidades são ótimas, mas elas não podem ser excludentes, né? E veja só, né, quando a gente vai também, né, falando com você que é paciente, quando você vai até um profissional, você também quer que ele consiga fazer relações, né, não só para resolver suas dores, mas para que você tenha um tratamento mais amplo, né, um tratamento um pouco mais voltado para todo o global, né, o aspecto global. E quando eu falo de percepções avançadas, que muitas vezes esses profissionais acabam não fazendo nem a relação com o corpo, por exemplo, como eu te falei para vocês aí, né? Tem pessoas hoje que a gente atende, né, em terapias manuais, com o método SABA, que compõe aí não só a questão física de osteopatia, quiropraxia, mas também a medicina tradicional chinesa e a parte emocional. Mas falando só das partes ali para a parte física,
Muitas vezes nós tratamos pessoas que têm problemas de dores lombares e essas questões são provenientes de uma mastigação incorreta ou muitas vezes da utilização incorreta de um aparelho, de uma placa mio-relaxante. Alguns casos também de pacientes que têm o intestino ali aderido, né, naquela região da lombar, e você pode falar, puxa, mas isso não é com o fisioterapeuta, né? E o fisioterapeuta pode falar, puxa, eu não sou gastro, né? E existem várias abordagens aí de terapias e da terapia da osteopatia, por exemplo, em que nós temos um raciocínio clínico mais complexo, por exemplo, né, ó, pegando o Janjãozinho aqui, então ó, já falando oi aí, vamos pegar o Janjãozinho para falar oi para a turma aí, para o pessoal. Tudo bem, pessoal? Olha aí. Hoje tem aí a Mônica. Oi, Mônica, tudo bem? Como é que você tá, querida? Olha aí a Annelise, Valquíria. Tudo bem, Valquíria? Como é que você tá, querida? Heloísa. Então, o pessoal tá aí, ó. Estão acenando para você aí, Janjãozinho, ó. Pode fazer oi aí pro pessoal, né? E acenar para a turma aí que está assistindo a gente. Então, veja bem, nessa região da coluna lombar e sacro, existem aí quantos metros, hein, de intestino? Alguém chuta? Metros ou centímetros, né? Podem colocar na unidade que vocês preferirem aí. Quantos vocês acham aí? Coloca aqui embaixo. Seja corajoso, por favor, vai. Seja corajoso e né, assinale aí. Eu sei que vocês não são profissionais. Essa é uma live para todos. Pode ser que os profissionais estejam assistindo, sim, mas que também, né, o paciente possa assistir e possa entender um pouquinho e se divertir aqui com a gente, né? Tá? Então, olha só, de 9 a 11 metros de intestino. Quase. Acertou muito, né? Muito. Muito, né, Mônica? Tá certo. Então, olha aí, Annelise. Passou um pouquinho longe, Annelise. Um pouquinho mais de 1 metro, né? 11 metros de intestino, você imagina? Então, esses 11 metros de intestino, será que eles não vão aderir? Se eles estiverem aderidos, será que eles não vão aderir, não vão bloquear os braços articulares aqui dessas articulações aqui da coluna lombar? Ou o sacro? Só o sacro, ele tem várias lesões, mais de 10 lesões, né? Praticamente 12 lesões que a própria medicina, a ortopedia ignora, porque são microlesões, né? Não é realmente o estudo da ortopedia. A ortopedia estuda mais macro lesões, como uma fratura, né? A traumatologia, trauma ortopédica, fratura, uma hernia de disco, uma protusão discal, tá? Mas falando ali da osteopatia, cada uma dessas lesões no sacro pode ter a ver com cólon, né? Com cólon sigmoide ou com o reto, com a ampola retal, né? Que fica mais ou menos onde está aqui essa região, esse ferro aqui, né? Por onde que ele é suportado aqui, né? Esse ferrinho, esse é um suporte aqui, ó, que está numa região chamada de promontório sacral, que na verdade é o nosso centro de gravidade aqui nessa região. Por isso é que quando a gente faz a mobilização do sacro, né, a manipulação do sacro, a gente está manipulando o nosso centro gravitacional e isso pode modificar todas as alavancas aí, né, desde os pés, né, até o quadril, né? E por que eu acho que é tão importante isso para o fisioterapeuta, mesmo que a pessoa não seja aí osteopata, né, mas que ele entenda, né, o método Saba está aí para correlacionar não só a osteopatia com as diversas técnicas aí emocionais, como a metafísica e a medicina chinesa, né? Quando eu falo de percepções avançadas, muitas vezes o profissional nem sabe, né, que ele pode, com técnicas simples, né, mesmo que ele não seja osteopata, fazer, né, um trabalho lá na lombar para eliminar essas dores, né? Não tem a relação da dor da dor lombar sendo originada através de uma víscera, né? Isso mecanicamente, tá? Agora, através do sistema nervoso, né? Você que é profissional, será que você conseguiria correlacionar
esses sistemas, que já faz parte, isso daqui básico, né? Isso é bem básico para o profissional, ou deveria ser, né? A parte anatômica de intestinos com as vértebras e com o sistema nervoso. Sim, porque existe uma correlação, né? De sistema nervoso com cada uma das vísceras, não só com o intestino, com o fígado, com o estômago, com os rins, né? Com as glândulas suprarrenais ou glândulas adrenais, tá? Então, imagine quando eu falo de percepções avançadas, e pra gente aí, né, para vocês que são pacientes também, é importante a gente sacar isso, né? Que o dentista olha para você como se fosse uma boca, o gastro olha como se fosse um intestino, o ortopedista como se você fosse um osso, um músculo inflamado, e você é muito mais do que isso, não é mesmo? Agora, imagine se esses três profissionais, né, dessas especialidades, o seu melhor dentista conversasse com o seu gastro, conversasse com o seu ortopedista, será que eles iam chegar nessas conclusões que são básicas, são simples? Olha, nós temos visto que a maior parte dos profissionais não chegam a essas conclusões. E nós temos visto, né, dores lombares provenientes de uma disfunção somática entre intestinos e coluna, entre útero e coluna, entre fígado e a coluna, tá? E muitas vezes nós vemos também disfunções de ATM, de crânio, relacionadas não só com enxaquecas, com dores cervicais, mas também com dores lombares. Eu já falei isso várias vezes, né? Eu já tratei uma pessoa que a causa, né, das dores na panturrilha eram provenientes da mastigação incorreta. Enquanto eu não arrumasse ali a mastigação incorreta, essa pessoa teria aí dores, né? E realmente nós não conseguimos eliminar as dores enquanto eu não fiz esse trabalho interno, né? Por dentro da boca, calcei as luvas e fiz toda essa adaptação. Agora imagine só, se muitas vezes nem isso a gente não consegue, que grande parte aí, pelo menos grande parte dos profissionais não tem conseguido correlacionar, ou quando conseguem correlacionar, eles falam, não é minha especialidade. E atenção aí também para o fisioterapeuta, pode ser sim que um problema intestinal, né? Não estou falando uma doença intestinal, né? Se a pessoa tem diverticulite, se a pessoa tem uma colite, se ela tem uma úlcera, ela precisa tratar com o gastro. Só que isso pode estar gerando alguns problemas em que a repercussão pode ser uma dor na coluna, tá? Pode ser uma dor torácica, uma dor lombar e precisa ser investigado, né, físio? Você precisa, né, se o paciente já faz esse acompanhamento e tem um refluxo, ele já vai ao seu gastro, você precisa ajudá-lo a fazer essa correlação, tá? Oi, Cláudia, tudo bem? A Cláudia entrou aí também. Boa tarde, como é que você está? Seja bem-vinda, né? Sejam todos bem-vindos aí. Então, pessoal, e quando a gente começa a entrar aí nas questões de percepções avançadas? Poxa, Mário, mas não é isso ainda, percepções avançadas? Não, ainda tem muito pela frente. Então, imagine quando a gente entra ali nas questões emocionais. Nós sabemos que lado direito e lado esquerdo do cérebro tem funções diversas, funções diferentes. E falando de anatomia, a anatomia do lado direito e esquerdo do cérebro, né? Eu tenho aqui o cérebro também, olha ele aí, né? Então, esse é um cérebro aqui sintético, né? Uma peça sintética. Então, já mostrando aqui para vocês, nós temos cada um dos sulcos, né? Que são as invaginações e dos giros, eles têm uma função, né? Então, funções de comportamento, audição, estão nessa região lateral, né, no lobo temporal, assim como funções de resposta rápida estão nessa região do lobo frontal. A parte mais sensitiva, né, vem dessa região do sulco central, né, dessa região central para trás, né, para a parte somática ou a parte somestésica, né, ou sensitiva, tá? Então, para essa região posterior. Então,
essa região occipital responsável pela visão. Nós temos, né, aqui embaixo, né, o sistema límbico, tá? Que é no giro do hipocampo. Nós temos várias estruturas falando de sistema automático. Quando a gente começa a fazer uma atividade, por exemplo, nós começamos a fazer uma atividade, nós não sabemos direito, seja dirigir, seja dançar, e nós temos, por exemplo, aí uma certa dificuldade, né? Quando você está começando a dirigir, você tem uma certa dificuldade, onde é o pé da embreagem, onde é o pé do freio, como é que eu acelero, como é que eu tenho que dosar os dois, né? Acelerador e embreagem para fazer o carro andar. Então você usa um sistema do cérebro chamado sistema piramidal, ou seja, os movimentos voluntários eles precisam ser muito bem pensados, elaborados, né? E aí você erra sempre, né? Faz o carro dar os socos ali para andar, né? Dá um soquinho ali ou o carro morre. Então é sempre assim, porque você está usando o sistema piramidal, ou seja, um lado do cérebro controla o outro lado do corpo. Ele passa pela uma parte chamada pirâmide, né? Oliva, né? A pirâmide, que é o cruzamento das pirâmides, é onde um lado do cérebro, né, ele comanda o lado oposto do corpo, tá ok? Então sempre quando você faz um movimento voluntário, passa, né, pela decussação ou entrecruzamento das pirâmides, tá? Então isso nós sabemos, né? E existem algumas regiões, por exemplo, o lobo frontal inferior esquerdo, né, ele é responsável pela fala. Então, quando a pessoa tem um AVC ou um AVE, né? AVC, acidente vascular cerebral, hoje é chamado de AVE, acidente vascular encefálico, porque cerebral, quando a gente fala de cerebral, a gente está considerando só cérebro, né? Quando a gente fala de encefálico, a gente está considerando todas as estruturas que estão dentro do crânio, ou seja, ainda considerando o cerebelo e o tronco cerebral, que é essa parte, né? O mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Então, quando nós consideramos o AVE, né, que nós chamamos hoje, então se a pessoa tem um AVE nessa região, no lobo frontal inferior esquerdo, do lado esquerdo, então a pessoa geralmente ela tem o lado direito comprometido e a fala dela está comprometida também, tá? Então isso nós sabemos, tá? Agora, o que nós não sabemos? A neurociência, ela tem muita dificuldade ainda, por mais que a gente estude em PNL, né, que a neurociência ela tem uma dificuldade, né, de estabelecer quais são as zonas, né, em que a emoção começa, né? Aonde a emoção começa, aonde o pensamento influencia. E isso é uma coisa assim muito difícil para a neurologia se unir com a anatomia e estudar algumas regiões do cérebro. Então nós sabemos aí que a neurociência ela estuda o comportamento humano, mas ela tem essa dificuldade, né, de saber aonde começa a emoção, qual é a região específica, né? Por mais que a gente tenha aquelas áreas de Brodmann, né, no encéfalo, área 33, área 42, né? Então existe uma correlação física e bioquímica, mas nós não sabemos exatamente qual lado, né? Via de regra nós falamos que o lado esquerdo ele é mais racional e o lado direito ele é mais emocional. Então, nessas percepções avançadas é que eu vejo, né? Muitas vezes a pessoa está fazendo um bom trabalho no consultório, seja o osteopata, seja o fisioterapeuta, seja quem lida com RPG ou o nutricionista, mas será que esse paciente que você está conversando, né? Qual será a maior destreza desse paciente? Será que ele é mais sentimental? Será que ele usa mais o lado direito ou esquerdo do cérebro? Será que ele é mais frio, realmente mais cartesiano, né? Vai falar uma coisa mais emocional para uma pessoa que é mais cartesiana? Será que não vai dar problema aí? Ou será que a pessoa não vai conseguir te entender direito? Isso é importante. Você considera isso no seu paciente? Seja você médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo. E se ele é mais sentimental, emotivo? Como você vai se comunicar com ele? Será que isso vai fazer uma interferência no seu tratamento? Sim ou não? Pois é. E
o sistema límbico, né, que é esse sistema emocional, muitas vezes ele tem uma informação à tarde, logo antes de vir para a sua consulta, ele tem uma informação, ele recebe uma informação, um telefonema, e aí, como é que muitas vezes ele chega abalado no seu consultório? Será que isso não vai fazer nenhuma influência no seu tratamento? Opa, entrou aqui a Vera. Tudo bem, Vera? Já vi que você entrou aí, estava concluindo o raciocínio aí. Tudo bem? Seja bem-vinda. Né, Cláudia? O pessoal tá dirigindo o carro, tá parando, mas tem que continuar, né? Paradas rápidas sempre são permitidas aí, né? Muito bem. Então, quando nós falamos dessas questões emocionais, né? Apesar do raciocínio clínico, né, que o bom profissional faz, deve fazer, isso precisa ser bem interpretado. Às vezes a pessoa está ali com uma dor, né, nas costas, e aquela região, até nós falamos em umas lives anteriores, aí, aquela região mais superior das costas, né, que tem a ver com o plexo lombar, ou a parte anterior da coxa, né, a pessoa está com uma retração de ilho-psoas, então ali de L1 a L3, poxa, preciso dar uma olhada, né? Vem a inervação de L1 a L3, do nervo o quê? Do nervo femoral, tá? Então eu preciso dar uma olhada nessas vértebras de L1, L2, L3 para ver, né? Perceber se existe uma retração, se essas vértebras estão sendo, os movimentos, os braços articulares delas estão sendo travados, bloqueados, porque isso pode causar uma compressão nervosa e essa inervação, né, do ilho-psoas ou do reto femoral ou da parte da frente da coxa, ela pode estar retraída, tá certo? Mas e a parte emocional, né? E as questões emocionais? Quando começa a entrar a parte emocional, que essa região de cima da lombar, ela também emite ramos lá, né, dos nervos ilipogástrico e linguinal que vão para a parte de hipogastro, né, de intestino inferior. O que será, né? Qual será a linguagem do intestino? Puxa vida, mas como assim, Mário? Linguagem do intestino? Sim, cada um dos nossos órgãos, isso pela medicina chinesa, isso geraria, não tem tempo aqui para falar, né? Isso rende uma aula inteira, né? Então, nós poderíamos fazer uma aula inteira só falando sobre intestino, sobre a parte emocional do intestino, tá? Nós podemos falar sobre o músculo ilho-psoas, que é muito estudado lá na bioenergética, que nós falamos aí que a pessoa, quando ela tem a necessidade de voltar para o ventre materno também, ela vai ter problemas ali no ilho-psoas. São problemas que não é em 1, 2 sessões que você vai conseguir cuidar. Se tiver o emocional ali muito reativo, voltado a essas questões. Se a pessoa tem algumas frustrações na vida também, em que nós temos, né, gente? A gente acha que não tem, mas sabe, muita expectativa. A gente sabe que depois que eu concluir tal coisa, que eu fizer esse curso, eu vou ter, sei lá, o que você quer ter, né, das pessoas? O respeito, que tipo de expectativa você faz com o mundo, com as pessoas, com as coisas que você conquista, ou com até mesmo capacidades, né? Às vezes não é nem coisa material, mas às vezes por você ter capacidade ou ter um conhecimento, você acha que vai ser mais respeitado, ou que as pessoas vão gostar mais de você, e nem sempre, né? Você começa a dar uma aula ali e o pessoal te acha um porre, o pessoal já te acha um chato. Você já pensou que você pode ser tido como um cara que é um saco? Como é que será que é isso para você? Tudo bem para você? Você é humilde para você? Você é humilde a ponto de saber, né, que a pessoa às vezes não te acha tão legal assim? Tudo bem para você? Se tudo bem, pô, que legal. Dificilmente você vai ter problemas, você vai ter dores, nem físicas e nem emocionais, né? E aí muitas vezes se tiver uma dor física, é só vir aqui, a gente trabalha, né, com um raciocínio bom, avançado para a prática, voltado para a prática, e você vai ficar bem. Mas será que é assim na maior parte das vezes? Será que a gente não faz confusão com as coisas, com as pessoas, e que a gente não espera muito, talvez de quem não consiga dar pra gente aquilo que a gente está esperando, né? Geralmente a gente faz isso, né?
quando, nem vou falar das mães, né? Porque as mães, elas sonham para os filhos aí umas coisas que talvez nem o filho mesmo queira, né? Já parou para pensar que aquilo que você imaginou para o seu filho talvez nem seja aquilo que ele quer para ele, para a vida dele? Ou para o seu filho, ou para sua filha, enfim. E às vezes tem gente que faz sonho até com o vizinho, né? O que é bom pro vizinho. Eu sei que não é teu caso, você já superou tudo isso, você é uma pessoa maravilhosa. Até porque você está assistindo aqui, ó, meus clientes não têm isso, eles já superaram isso, eles são pessoas maravilhosas, sabe? E eles não têm frustração na vida, então, então tá certo. Mas olha só a importância, né? Eu tô brincando aqui, pessoal, mas eu tenho que falar essas coisas de uma maneira mais sutil, porque são coisas muito sérias, né? E a gente precisa levar de uma forma até com benevolência e com jogo de cintura, para que você consiga enxergar seu próprio processo nisso. E talvez, né, abrir um pouco a mente, né, no caso de você ser um profissional, não só da saúde, que lida com pessoas, e hoje todo mundo lida com pessoas, né, gente? Então, assim, ao lidar com uma pessoa, será que é importante saber o que ela espera daquele produto que você vendeu para ela? Seja um computador, seja um produto de beleza, seja sei lá, um corte de cabelo. Porque às vezes a pessoa quer aquele corte de cabelo igual aquela revista. Às vezes a pessoa não tem nem cabelo para fazer aquele corte, né? Olha que loucura. Mas a pessoa espera, ela não tem direito de esperar? Tem. Tem direito de esperar e também de se frustrar. Você dá o direito das pessoas se frustrarem? Hein? Falando contigo. Você dá o direito dessas pessoas se frustrarem? Que às vezes você precisa aceitar isso, né? Que a pessoa, por mais que você faça bem, a pessoa vai se frustrar. E olha que interessante, né? Para você que é profissional de qualquer ramo, eu gosto de falar muito para o fisioterapeuta, porque eu acho que ele ganharia muito, né? Profissionalmente, né? Ele ganharia muito conteúdo se ele soubesse tratar, né, as pessoas de uma maneira mais global, né? Eu falo de uma maneira mais global, considerando qual o biotipo dessa pessoa, né? Nós temos desde o biotipo sanguíneo, né? Cada um trabalha com um tipo de biotipo. Eu gosto bastante do biotipo hipocrático, né? Então, assim, se a pessoa é do biotipo colérico, se ela é do biotipo sanguíneo, se ela é do biotipo fleumático ou se ela é do biotipo melancólico, ela espera coisas diferentes ali, talvez do mesmo tratamento, do mesmo produto. E se a gente for falar de tipo emocional, sem falar sobre esse biotipo, né, que eu falei para vocês, hipocrático, ele pode ser também uma pessoa mais auditiva. Ela pode ser uma pessoa mais visual. Se ela for uma pessoa mais visual e olhar, né, pro local onde você trabalha, talvez ela nem volte mais, né? Se ela é muito visual, de repente você se esforça para fazer tudo ótimo e você não deu nenhum estímulo visual para ela, né? Provavelmente se o seu local ali de atendimento não estiver bem arrumadinho, ela não volte nunca mais, mas pelo menos que você consiga dar algum estímulo para que ela entenda o seu tratamento, ou que ela perceba, ou que ela preste mais atenção em você, no que você está falando ou está explicando para ela, né? E se ele é mais sinestésico também, o que é isso, né? A pessoa que ela precisa sentir aquilo no corpo para depois te falar como ela está acontecendo. Muitas vezes o sinestésico não consegue te falar na hora, olha, você melhorou? De repente ele precisa no dia seguinte para tentar interpretar, né? O corpo interpretar o que estava sentindo, tá? Então, olha, isso é muito importante, né? Na medicina chinesa, a gente fala até do dia, horário de nascimento, horário que a pessoa nasceu, tem uma influência energética, né? Energética, mas muito científica, tá, gente? Eu falo de energia aqui, não é nada esotérico, até porque hoje em dia a medicina chinesa já é instaurada, não só em pós-graduação, mas já são feitas muitas pesquisas, né? Não só unindo a parte fisiológica, neurofisiológica, mas também a parte energética. Sim, porque sem energia não acontece nenhuma função química e nem bioquímica no nosso organismo, nem
com oxigênio, hidrogênio, com íons, né? Partículas iônicas. Então, tudo isso é mediado e medido, né, na medicina tradicional chinesa. Pulsologia, língua, tá? Então, coloração da língua, cada um deles significa um tipo de deficiência ou de excesso em algum órgão, em alguma víscera. Então, eu acho o máximo, né, as pessoas que também, junto como nós também, né, terapeutas Saba e outros terapeutas que estudam a fundo, né, também tem a ciência auxiliando, eu acho que fazem um trabalho assim muito mais completo, né? E que eu acho que grande parte dos profissionais poderia saber, né? Poderia interagir dessa forma, tá? Então, fica aí uma dica para vocês, né? Para procurarem, né? Também profissionais que tenham esse tipo de conhecimento. E você que é fisioterapeuta, né? Você que gosta de ajudar pessoas, né? E queira saber um pouco mais, não só sobre o método, né? Eu vou liberar uma masterclass aí ao longo da semana que vem. Eu queria que você ficasse ligado, né? Para fazer aí, tem um conteúdo nosso, né? Que a gente vai estar disponibilizando na masterclass. E em algum local aqui do método Saba você vai acessar, vai colocar aí seus dados para receber no seu e-mail e vai aprender um pouco mais dessas questões físicas e psicoemocionais, tá? Pessoal, quero que vocês comentem alguma coisa, se vocês quiserem deixar sugestão para outros temas também, tá? Dentro do mês que vem, ou das próximas lives, fiquem à vontade, tá bom? Eu procuro fazer as lives mais curtas para que vocês fiquem aí mais interessados também, porque eu sei que hoje em dia a nossa atenção é muito bem dividida, né? Então, que a gente consiga ter um tempo produtivos aqui, né? E que a gente consiga também nos divertir juntos, aprender um pouco mais e trocar experiências, tá bom? Me mandem um direct aí, me falem também se as datas, né? Geralmente eu faço quintas-feiras às 7h07. Hoje eu fiz um pouquinho antes aqui para ver se vocês preferem esses horários. Me falem quais seriam melhores horários aí para vocês também, tá bom? E a gente vai se conversando, tá bem? Tá bem, pessoal? Então, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus aí e a gente vai se falando. Um grande abraço e até mais.